Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral, e esse é o 20º episódio do Vidas e Cenas. um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E a cena de hoje é: Um encontro de dois, olhos nos olhos, face a face. e quando chegares perto, eu arrancarei os teus olhos e os porei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os porá no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Jacob Levi Moreno. Um encontro de dois. É isso, gente. Hoje começando com poesia. Para comemorar, né, Gi? O 20º episódio. Chegamos e foi uma trajetória até aqui e pensando agora, é um encontro. Sim. É um encontro toda semana aqui, nosso, com o público. E pensando nessa temática de conexão, hoje está tão difícil se conectar, não é mesmo? É. Você sabe que hoje, quando eu estava vindo para cá, né, para gravar o podcast, eu moro no primeiro andar, no meu prédio. E acontece muito, assim, aconteceu hoje, de eu estar, do elevador chegar, eu estar entrando no elevador e uma pessoa sair como se fosse o térreo, né? Mas por que ela faz isso? Porque ela estava, ó, imersa dentro do celular, eu digo, né? Eu digo que o celular, ele captura a gente. E ela estava ali totalmente conectada daquilo e desconectada de todo o entorno, inclusive do andar que ela ia descer. Sim, e olha, isso acontece tanto. Inclusive, eu também saí de uma palestra agora e eu fico sempre admirada, né? Que passa ano, entra ano e sempre essa coisa do celular tá mais presente, do quanto que captura mesmo as pessoas e fazem ela entrar naquele mundo e não se conectar com o mundo agora, no mundo presente, né? Com o que está acontecendo ao redor. E sabe que eu estava viajando e eu até falei pro Gabriel, eu quero me desligar, não quero ver nada, enfim. E é muito difícil porque é um desafio pra gente também, né? E foi bom, porque o lugar que eu fui não tinha internet, não tinha nada. E aí eu desapeguei, assim, sabe, de esquecer mesmo. Como você se sentiu, assim, de desconectar? Assim, me conta, como é que foi essa experiência? Sabe que foi gostoso? Assim, de primeiro momento eu falei, nossa, eu tô sem área, sem internet. Mas depois eu falei, nossa, que libertação de você poder só ser, viver ali um momento. E eu ainda gosto muito de registrar, né? O Gabriel já não é muito assim. Mas ainda consegui ali registrar algumas coisas bem pontuais também, porque eu sou muito aquelas que aqui ele registra, porque eu gosto de estar ali olhando e ele que você faz gosta de registrar, mas quer que ele registre, Giovana? Eu gosto dos registros, eu gosto dos registros e ele faz bonitos registros. E aí eu falei, não, deixa eu dar um tempo também, deixa ele também contemplar o momento, né? Mas foi muito bom esse momento de contemplação mesmo, de conseguir estar ali presente na natureza, sentindo o que está acontecendo, sentindo o cheiro. Nossa, foi muito especial, assim, de poder não precisar olhar ali, estar preocupada se tem alguém me chamando, de não ser importante, sabe? Isso me fez lembrar algumas coisas, né? Ontem eu estava num ensaio do teatro, né? Porque eu faço teatro também. E nós estamos construindo um trabalho novo. E essa temática passa por essa temática também aí, né? Do trabalho, enfim, de conexão, de cansaço, de tudo isso. Não vou entrar em detalhes, porque a gente está indo no processo criativo, mas assim, tinha uma atividade onde cada um precisava levar um objeto que se referenciasse ao que é trabalho para você. E o objeto que eu levei foi justamente o celular, né? Para nós que trabalhamos, né, com agenda, com marcando e tal, a gente está ali sempre conectado com o celular, porque fica com essa demanda ali e pede da gente um esforço da gente colocar certos limites, senão a gente fica conectado demais com todo mundo o tempo inteiro, eu digo, né? Aí já é o contrário, é uma super conexão, eu diria, né? Até porque no nosso dia a dia, por conta do WhatsApp, a gente tem as pessoas têm uma expectativa de que essa resposta ela venha imediata, né? Sim. Sim. Eu preciso até às vezes, por exemplo, semana que vem eu vou viajar para um congresso e para os clientes novos, né, os clientes que já estão comigo há um tempo já conhecem, mas os clientes novos eu falo, olha, se tiver alguma emergência, você pode entrar em contato.
mas eu estarei em atividade no congresso e eu responderei até o final do dia. Então, você tem que educar de uma certa forma e também ser educado às vezes, porque não são só os clientes, a gente também está imerso dentro dessa lógica e a gente também precisa se educar o tempo inteiro, né? Então, em lugares que às vezes a gente precisa se conectar, às vezes a gente não se conecta, né? Como se eu, por exemplo, sair do elevador, gente, cuidado. Eu já ouvi história até de gente que em viagem tava ali olhando o celular, andando para trás, tipo, cai, né? Se machuca, porque... Se distrai, né? Porque não está conectado com o que está vivendo ali, né? Mas também a gente precisa cuidar dessa super conexão, né? Que acontece ali através do WhatsApp com as pessoas, né? É a dosagem, né? Disso tudo. Sim. Mas é um desafio, viu, Camila? Porque pensando até no retorno, a gente já falou sobre isso uma vez, no início do ano, sobre como que é difícil retornar, adaptar uma nova rotina, respeitando o seu ritmo. Eu só queria tomar meu café devagarzinho ali. Enfim, eu sempre valorizo muito o café da manhã, foi uma brincadeira aqui, mas de poder fazer tudo assim, sem o tempo, sem estar ali com o relógio, cronometrando e falando, Giovana, você tem que ir, ó, tá na hora, tá na hora. E às vezes é até difícil, né, lidar com o vazio, com a calma. Sim, isso que eu ia te dizer, que mesmo às vezes quando as pessoas têm tempo, você fica pensando na sua palestra, né? Os colaboradores, eles devem ter sido dispensados para estar ali na sua palestra, né? E às vezes, mesmo quando as pessoas têm tempo, elas não se permitem estar presentes ali, conectada com aquilo que está acontecendo no momento, né? Se permitir estar disponível, né? Às vezes, eu nem sei se aquilo vai me servir para alguma coisa ou não vai, mas para eu conseguir saber se aquilo me serve para alguma coisa, eu preciso estar disponível, né? Eu brinco muito com uma coisa que eu falo assim, gente, tem que ter olhos para ver, né? E ouvidos para ouvir certas coisas, no sentido de que precisa estar presente para conseguir se conectar e perceber certas coisas do cotidiano, né? Que podem ir ajudando no autoconhecimento, no desenvolvimento, né? Numa decisão que você precisa tomar, numa coisa. Mas se você não está presente, você não está conectado, como é que você faz isso, né? E eu acho que esse poema do Moreno, para mim, e essa lógica do encontro, né? A teoria do encontro, fala muito sobre essa profundidade da conexão, né? Porque ele fala de olhar a vida pelos olhos do outro. E isso, de fato, ser um encontro. Sim, eu acho muito bonito esse poema, ele me remete muito o quanto que nós precisamos desse encontro e o quanto que com essa rapidez de tudo, com esse mundo acelerado, tudo tem que ser muito imediato, a gente esquece de parar e se encontrar e de sentir o outro, de sentir a presença do outro. E sabe que eu tenho sempre essa sensação quando eu venho da casa dos meus pais e eu não fiz muita coisa com a minha mãe. Eu gosto muito de estar com a minha mãe, de conversar com ela, de estar com ela, de ter essa troca com ela. E sempre quando eu volto, puxa vida, aquele tempo lá eu podia ter sentido mais, podia ter aproveitado mais. Então, assim, esbarra muito nessa conexão profunda. Sim. Porque às vezes a gente até tá ali, tá com a pessoa, mas aí a gente divaga entre outros lugares. Divaga. E às vezes a gente vai para até assuntos tão supérfluos ali que a gente esquece de olhar com os olhos do outro e perceber ali como que tá realmente a outra pessoa. E falando disso, o quanto que as relações hoje estão mais difíceis por conta dessa conexão, dessa falta, né, de conexão. Tanto que as minhas demandas de consultório vêm muito assim, de pessoas que estão desacreditadas do amor, porque sempre que conhece alguém é tudo muito superficial, ou a pessoa não tem interesse em saber sobre o outro, enfim. É muito, vamos ali, vamos viver o hoje, e é importante viver o hoje, mas qual que é a profundidade desse viver o hoje também, né? Isso são os amores líquidos, né? Que já faz uns anos aí que se fala sobre isso, né? Na filosofia, na psicologia, né? E eu acredito que passa por isso, sabe, Gi? Eu penso que passa pela dificuldade que as pessoas estão cada vez mais de fato se conectar, parar e se permitir, se colocar disponível ali naquele momento para estar com o outro, né?
e sem que necessariamente tenha que fazer alguma coisa. Também no ensaio de ontem, né, a gente lê um pouco do livro da Sociedade do Cansaço, e que ele falava justamente da sociedade do desempenho, né? Então, quando a gente está numa relação, né, também ali performando, sentindo que a gente tem que performar, que a gente precisa desempenhar, é difícil a gente conseguir estabelecer uma conexão profunda. Porque eu estou conectado muito mais com aquilo que eu imagino que eu tenho que desempenhar, ou com a expectativa que eu tenho de que o outro desempenhe, do que com o outro de fato. Sim. Né? Se perder um pouco na minha visão, estou pensando nisso agora, a tal da curiosidade. Né? Porque para ter curiosidade pelo outro, eu preciso perguntar. Sim. E eu preciso ter paciência de ouvir. Né? Eu preciso Sim. perguntar, mas eu preciso escutar também. E né? sabe que esses dias eu tava com uma paciente e a gente tava falando sobre isso, né? Do que não... que hoje a gente sabe que o amor não sustenta a relação, só amar uma pessoa. Precisa ter muitas outras coisas e que o amor é uma delas. E a gente estava falando, uma troca mesmo, do que você acha que sustenta uma relação? E a gente entrou nesse tópico da curiosidade. Sim. Porque quando você já não quer mais saber sobre o outro, aqui falando sobre relação amorosa, mas eu acho que se estende para todas as outras, é quando você fica estagnado, e aí? Né? Não tem mais nada para eu saber sobre o outro, não tem mais nada para eu explorar ou explorar junto, né, ao outro. E até ligando agora com a palestra, eu tava falando assim, olha, se você não desenvolve, se você sente que você não tá aprendendo num trabalho, você não se desenvolve, e aí você vai sentir que você não tá crescendo e não vai ter satisfação pessoal e profissional. E realmente é isso, eu acho que vem dessa curiosidade, dessa criatividade, né, de poder pensar, criar e ter um movimento. E para isso precisa ter uma disponibilidade de mergulhar um pouco no universo do outro, né? De novo, acho que o poema do Moreno, ele é um convite, é um mergulho no universo do outro. E para mergulhar no universo do outro, você precisa ter curiosidade para isso, né? E hoje em dia, de fato, e já venho falando isso há uns anos, repito, né? Não é uma coisa assim só da atualidade, Sim. Mas eu acredito que as redes sociais, as telas, elas têm deixado isso um pouco mais complexo, né? Porque convida a gente a estar em outro universo, é o tal dos metaversos aí, né? Estar em outro universo que não seja aquele universo que a gente está vivendo naquele momento. E isso dificulta, né, a disponibilidade de estar aqui presente. Acho que você tinha comentado, né, antes da gente começar também, sobre a atenção difusa, né? Como o fato da gente estar cada vez mais fazendo muitas coisas ao mesmo tempo faz com que a nossa atenção fique a gente fique com mais dificuldade de ter uma atenção numa coisa só. Quer dizer, tudo isso vai favorecendo a gente, as pessoas de um modo geral, né? A gente, eu digo que eu estou imersa nessa lógica também, não se disponibilizar tanto para mergulhos mais profundos no mundo do outro. E aí, isso eu acredito que vai deixando as relações um pouco mais superficiais, né? Os encontros mais fluidos, vamos dizer, e muitas pessoas, porque assim, algumas pessoas podem dizer assim, gente, mas qual o problema, né? De encontros fluidos, de relações superficiais? Nenhum problema quando isso é escolha de cada um, né? Quando a escolha é essa e isso satisfaz você, tá tudo certo. Entra naquela questão da responsabilidade afetiva, isso. Né? A questão é que cada vez mais, pelo menos em consultório, né, Gi, a gente tem ouvido falar sobre as pessoas que trabalham nessas áreas, né, filosofia, psicologia, antropologia, falando sobre a solidão. A questão é que cada vez mais as pessoas têm falado desse sentimento profundo de solidão, sabe? E aí fica contraditório, né? Sim. Como é que eu não me disponibilizo para uma relação mais profunda e eu vou me sentindo cada vez mais sozinho, né, nesse universo? Uma coisa que eu admiro muito, assim, na filosofia é como que parece que tudo já aconteceu, sabe? E tá acontecendo novamente. E eu sempre falo, nossa, parece que tudo se repete, a história se repete. E quando o Bauman traz das relações líquidas e fala de que cada vez mais as pessoas vão ficar imersas no egoísmo, imersas nelas mesmas, eu nem acho que seja só que vai estar imerso nelas mesmas, porque se fosse ainda estaria bom, mas entra num estado assim de não querer mesmo se aprofundar.
E esse não aprofundamento é o que gera esse sentimento de não pertencimento também nas pessoas, que eu acredito que venha essa coisa da solidão, dessa falta de sentido, por que eu tô aqui? E se a gente for pensar até na base ali do psicodrama, da socionomia, de que nós somos seres relacionais, nós precisamos desse vínculo, nós precisamos das pessoas de uma forma saudável, tá, gente? Não de uma forma dependente, falando, né? Então, nós precisamos disso para se desenvolver, para aprender sobre a gente também. Porque a gente vai se percebendo no outro. E quando se tem essa troca, nós nos sentimos muito mais vivos. Não sei, acho que até pegando minha experiência pessoal, porque se eu fico muito solitária, ontem eu fiquei até, falei, gente, como que pode? Eu preciso sair de casa, eu preciso ver gente. Se eu fico muito tempo, assim, eu adoro ficar sozinha, mas tem que ter um limite. Eu quero ver gente, eu quero conversar, eu quero entender o que está acontecendo, o que as pessoas estão pensando, fazendo. E é uma curiosidade mesmo, que é uma necessidade minha. E que me faz sentido, né? Então, eu fico imaginando como que é ser uma pessoa totalmente imersa no mundo, sozinha, e não querer essa aproximação, não querer saber, não querer essa profundidade. E aí eu tô falando não de pessoas sozinhas que escolhem ser sozinhas, tô falando de pessoas que às vezes, um casal, que estão ali convivendo, compartilhando da mesma história, só que um não sabe nada do outro, que é o que mais acontece. Não sei como que é pra você, mas assim, de não saber os gostos, os sonhos, as vontades, os desejos, o que tá fazendo, como que tá o trabalho, você subiu de cargo ou não, sabe, umas coisas assim. Eu acho que não só pessoas assim, acho que pessoas também que querem um encontro, mas que não conseguem se disponibilizar para, né? Que a gente ouve muito em consultório, né? Só quer encontrar alguém, né? Quer ter mais amigos, quer estar socialmente mais inserido, mas por alguma razão ela não consegue, ou por todas essas que a gente está falando aqui, né? Acho que isso também é uma coisa que acontece bastante, né? Então, sabe que eu atendo adolescentes e tem uma coisa que eles sempre falam, ai, minha bateria social não aguenta. E assim, é muito interessante porque eles ficam meses sem uma interação, não sei se isso acontece, você tem adolescente em casa, mas ficam assim, 3 meses sem nada, assim, fica em casa, nos jogos, nas séries, né, eles adoram assistir séries, e aí quando sai, nossa, não aguentei ficar lá. E eu não sei, na minha percepção de adolescência, a gente gosta de estar ali, vamos brincar, vamos jogar, enfim. E aí tem essa coisa da bateria social baixa. Não sei se é uma coisa que chega pra você, mas eu acho que até popularizou isso de, não tem bateria social pra isso, não... Sabe, uma coisa assim. E aí eu fico pensando, como que enche essa bateria? Como que faz com que essa bateria seja mais tolerante a estar com o outro? Isso aí você entrou numa temática assim que leva para muitas outras conversas, né? Porque lá em casa ainda não chegamos nisso, nem sei se vamos chegar. O meu filho ele ainda é bastante interativo, assim, mas tem os momentos dele de personalidade de ficar também, ali no né, quarto. Mamãe, eu quero assistir minha série. Tal, né? Já tem isso, mas eu penso, né, Gi, que isso é uma coisa tão complexa, né? Porque atualmente a gente está vivendo um período aí onde estão se fazendo mais avaliações neuropsicológicas, né? Encontrando mais diagnósticos, né, de neuroatípicos e tal. E um pouco dessa coisa da bateria social vem desse lugar, né? Das pessoas que estão dentro do espectro autista e que tem, de fato, a maior parte delas tem, de fato, uma questão com socialização, né? Então, acho que tem uma coisa social que está sendo colocada aí, que isso está mais disseminado, né? Esse conhecimento e tudo, o que, em partes, é maravilhoso, porque tem ajudado essas pessoas que, de fato, né, são neuroatípicas a conseguirem se inserirem um pouco mais socialmente, embora a gente está bem longe ainda de chegar numa condição boa, né, de convivência, de inclusão e tudo, mas, de uma certa forma, ajuda essas pessoas. Sim. Por outro lado, se dissemina uma forma de ser e de falar, né, que para as pessoas que não são neuroatípicas, e aí eu acho que tem um reforço das redes sociais, um reforço dessa coisa de estar no celular, de estar na tela, de estar mais isolado, e aí eu acho que sim, acho que entra dentro de um senso comum que os adolescentes, os jovens mais começam a usar isso de uma forma a justificar, vamos dizer, a dificuldade de se inserir socialmente, né?
Embora a adolescência seja esta fase, né, de socialização, a gente de fato tem visto muitos jovens justificando essa dificuldade por conta dessa bateria social. A pandemia é uma coisa que também interferiu, se a gente for fazer uma leitura social histórica, a pandemia também interferiu muito e ainda a gente está vivendo consequências da pandemia nesse sentido, né? Eu tenho casos de pessoas que trazem ainda consequências desse período da pandemia atualmente, né? E as consequências têm muito a ver com isso. Tem a ver com essa dificuldade de estar disponível para o encontro, com essa bateria social que ficou curta, né? Cabe a nós profissionais diferenciar, né? O que se trata realmente de uma condição neuroatípica, né? E o que, de fato, é uma dificuldade que o adolescente ou que o jovem está de ter a expansividade emocional e conseguir trabalhar isso, né? Dentro do limite de cada um, claro. E sabe que eu tenho feito bastante uma psicoeducação em consultório, do quanto que a gente, às vezes, vem uma temática assim de, não tem assunto para isso, não tem como aprofundar, não tem como criar vínculo, enfim. Então a gente vai trabalhando ali nas habilidades sociais, até indico aquelas caixinhas, aqueles jogos de caixinhas de perguntas. Nossa, aquilo é fenomenal, porque ali você puxa assunto sobre tudo, tem ali formas, né, de abordar, de conversar, de temáticas proibidas ou não, enfim. E os jogos são ótimos recursos para isso também, né, para essa aproximação, para essa socialização. Então, até para você que está ouvindo, que é jovem, ou tem um jovem em casa que tem dificuldade nessa socialização, nessa conexão humana, é importante trabalhar com jogos mesmo, inserir jogos para que haja essa brecha. Eu falo que os jogos são brechas para que, até no consultório a gente usa, para poder ter essa conexão, para ter essa proximidade. E aí, eu acho que essa experimentação, esse se permitir experienciar, que vai fazer com que a pessoa, poxa, é legal estar com o outro, é legal ouvir a história do outro, é legal poder me aprofundar um pouco aqui, poder falar e me sentir pertencente também, porque é um sentimento genuíno que vem com uma reciprocidade, né? Quando tem a conexão de fato. Muito interessante quando você fala dos jogos, que eu acho que os jogos, eles ensinam um repertório, né? Porque quando a gente lida com uma família que tem essa dificuldade de diálogo dentro de casa, não se tem repertório mesmo, né? Tem um empobrecimento desse repertório. Mas o que eu pergunto, né? Para minha criança, para o meu jovem e tal, e as caixinhas dá repertório, né? Dá ideias para você de que tipo de perguntas você pode fazer, como você... E o jovem também vai aprendendo isso, né? Isso me lembra uma cena dessa semana, na sexta-feira eu fui almoçar com meu filho, e eu tava... O que eu tava? Sei lá, eu tava com alguma coisa, e eu tava mais quieta. E eu não sou tão quieta, né? Eu sou mais falante. E aí, uma hora, ele comendo e olhando pra mim, assim, aí uma hora ele olhou pra mim e falou assim, vai ser assim? Você não vai nem perguntar como é que foi meu dia? Como é que... Aí eu olhei assim e pensei, né? Criei bem. Pelo menos até aqui, né? Muito bom. E aí eu falei, filho, mas eu perguntei como é que você foi à escola. Não, você não perguntou do meu dia. E eu falei, tá bom. E aí eu lembro de cenas onde, desde pequenininho, né? A gente, quando ia fazer as refeições, a gente colocava, então vamos lá. Então agora é o momento da gente perguntar um pro outro como é que foi o dia e contar sobre o dia e tal. Ou seja, gente, se você sente, né, que na sua família, na sua vida, né, você precisa de alguma forma desenvolver mais esses espaços de conexão, é possível isso ser treinado, né? É possível isso ser construído. E é como eu falo para os meus clientes, né, Gi? Às vezes essas mudanças, elas parecem um pouco mecânicas no começo, né? Você faz e você fala e é mecânico, parece estranho. Mas à medida que a gente vai fazendo, que a gente vai se exercitando, a gente vai naturalizando isso. E aí lá na frente você ouve o seu filho perguntando para você, e aí? Você não vai me perguntar como é que foi seu dia? Nossa, isso que você falou é essencial, porque eu falo que todas as habilidades são treináveis, né? E a gente vai aprendendo. E é um treino constante que a gente sempre vai estar tendo que direcionar uma energia para aquilo. No começo é difícil, a gente vai falar, é forçado. Até tem uma paciente que ela fala, Giovana, para mim é muito forçado isso, porque era uma queixa de perguntar mesmo, de interagir sobre o dia, porque a parceira dela precisava desse cuidado. Essa conexão. Isso, dessa conexão.
ela queria que ela tivesse uma curiosidade sobre, né? Enfim. E aí a gente estipulou ali, vamos organizar algumas perguntas que podem ser feitas e que poderia ser do seu interesse mesmo? Enfim, aí a gente colocou. Aí ela, nossa, parece ser muito forçado. E hoje, assim, já é uma coisa que virou hábito. Então a gente começa, assim, para aprender mesmo, ensinando uma nova forma de funcionar para o nosso cérebro e para nós mesmos. E depois isso vai se tornando mais espontâneo, né? E isso conversa com o treino de espontaneidade que o Moreno fala, né, Gi? Ontem ainda estava no grupo de estudos sobre Moreno, né, que eu faço, e a gente tá lendo aquele livro Quem Sobreviverá, né? E ele estava falando sobre isso, do treino de aprendizagem de espontaneidade, né? Então isso, na verdade, é um treino, né? Sim. Como um monte de coisas na vida a gente treina e a gente acha que não pode treinar, né, a condição de ser mais espontânea e de criar uma conexão maior, uma comunicação melhor com o outro, não, isso é possível de fazer, né? Você precisa se disponibilizar para isso. Sim. E claro, no início vai ser meio esquisito, mas depois vai tomando conta do corpo e vai ficando mais espontâneo, né? Eu acredito que isso também pode acontecer nas relações afetivas sexuais. Precisa a gente se disponibilizar a se desenvolver, né, Gi? Sim, tem que querer. Isso. Mas, e pode ter muitas coisas boas do encontro, né? E pode, nossa, é transformador. Até porque a gente acredita, né, dentro do psicodrama, que hoje eu estava falando isso para um cliente, que saúde mental para o psicodrama significa saúde dos vínculos também, né? Então, quanto melhor você está cuidando dos teus vínculos, os teus vínculos são saudáveis, melhor você vai estar também nesse mundo aí complexo. É isso. É isso, gente. Esse foi o 20º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. E se você achou interessante, acha que pode ajudar alguém, compartilhe. E olha, inscreva-se no canal, pois todas as quartas-feiras teremos novos episódios. É isso aí. Tchau, tchau.